Olá, família Sóis, sejam todos bem-vindos nessa aula. Pode ser que aqui é uma aula, não é? Bate-aula. É uma bate-aula, né? Nesse episódio desse podcast incrível, estou aqui hoje com a Roberta Assis. Olá, prazer. Mais um momento incrível, juntamente com a família Sóis aqui. Então, se preparem que vem muita coisa boa, né, família Sóis? Com certeza. Muita troca. Muita troca. Estou também com a Luciana. Lucena, tudo bom, Luciana? Olá, bom dia, família Sóis. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Eu Mais tenho um certeza momento. que vai ser um papo incrível aqui, que a gente vai bater com os alunos, futuros alunos FISO, né? E os alunos também. E os alunos também. Então, E os curiosos também aí, que são como a apaixonados Roberta pelos falou, óculos. vai ser de surpresas. Vamos lá. Também, né, aqui com a minha querida esposa, a Bárbara Sóis. Não Tudo sei bom, se vocês Bárbara? sabem, mas eu sou esposa desse homem. Pois é, pessoal, a gente tá aqui com mais um episódio. O último podcast a gente teve um bate-papo com as meninas, né? Sobre como que a gente desenvolve a consultoria de imagem, como que a gente realmente traz essa metodologia para as nossas vendas, para o nosso balcão, para o nosso atendimento e para a comunicação do nosso cliente. Hoje, a gente vai trazer um tema especial, que é um tema sobre especificamente o nosso primeiro passo. Então, a gente vai falar aqui agora sobre aquela dificuldade realmente de trazer. Será que isso se aplica ao meu negócio? Eu já estudei, eu já estou dentro do FIS, eu já treinei todas as etapas, eu já fui ali, cursei tudo, mas ainda tenho ali uma dificuldade, uma objeção. Dar o primeiro passo, né? E começar. Como que eu faço isso? Pois é, deixa E eu hoje- até tem que cortar aqui, que é o seguinte, o tema, até pra ficar bonito assim pra mim, né, eu falar assim na câmera, o tema é o seguinte, gente, sou consultora de imagem especializada em óculos, e agora, o que fazer? Né? E eu aí? tô aqui mais para trazer uma visão aqui, né, do gestor, né, da empresa, da nossa empresa, a Sóis, e eu quero que vocês falem sobre justamente isso, né? Gustavo vai guiar a gente hoje com as perguntas. Foi ele que preparou aí todo o feelingzinho. Tem pergunta que a gente nem sabe. Não, as perguntas aqui são todas abertas mesmo, assim, ninguém sabe para pegar surpresa. Pra gente saber. Tá? Mas é o seguinte, gente, toda vez quando a Bárbara ela abre uma caixinha de pergunta lá no Instagram dela, a gente recebe essa pergunta praticamente toda semana, que é: Bárbara, terminei o FISO, e agora? O que eu devo fazer? Isso. Ou, já sou formada, já faço a consultoria na minha ótica, mas ainda eu quero ter uma segurança a mais, né? Então, a gente achou fundamental, né? Bárbara sempre fala comigo sobre esse tema, né? De medo, sobre os primeiros passos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que você vai iniciar nesse mercado, né, da consultoria de imagem especializada em óculos. Porque todo mundo que tá aqui começou, né, do zero. Eu acho que posso ser para vocês que estão aqui, do absoluto zero. Porque tem um zero, que é o zero. Eu acho Tem um absoluto, que é o menos super. zero, eu acho, né? Que é justamente como que a gente começou aqui, porque ninguém aqui é de família ótica, né? Ninguém Nada. nasceu nesse mercado, então a gente teve que dar o start, né? É verdade. Então eu passo. quero que vocês dividam aí, né, a experiência de vocês, como é que vocês iniciaram nesse mercado, como é que foi até a primeira consultoria de vocês, né, lá na ótica e online também, vocês podem Isso. falar um pouco também sobre isso. E eu quero fazer aqui uma dinâmica, tá? Deixa eu pontuar. Começa com você. Você pontua e já começa com você. Eu queria pontuar primeiramente, né, que a gente tem aí uma turma de mais de 400 alunos. E dentre esses 400 alunos, muitos vão estar assistindo a gente aqui agora, então é um prazer receber você aqui, aluno FISO. Eu quero pontuar aqui. Às vezes, você já implementa, você já tem resultado, você já faz a consultoria dar certo, você já multiplicou ali o seu ticket médio, você já tem resultados significativos na sua comunicação, no seu perfil. Talvez você tenha mudado o direcionamento da tua empresa para se adaptar a um novo modelo de negócio, que é a consultoria de imagem, mas existem aquele percentual de alunos que também tem aquela dificuldade. Então, esse podcast foi não só pensando em todos, mas até você, que já faz dar certo, que já tá aí se movimentando, que já tá trazendo aí bagunça, barulho na cidade. Você pode ser melhor nisso. Então, por que não a gente não aperfeiçoar sempre o nosso trabalho? Então, o trabalho de consultoria de imagem especializada em óculos é novo, é uma novidade. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente escuta clientes dizendo que nunca ouviram falar disso. Então, a gente fala muito, a gente faz muito barulho, a gente faz muitas latas. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais aparece gente que não sabe o que é.
Pois é, Então, um novo mercado. A gente É um novo fala. mercado. Então, assim, eu quero trazer para essa pauta de hoje aqui, principalmente, que talvez você pense, né, que, não preciso, eu já dei o meu primeiro passo, eu já tô aqui, mas que você também se enquadra nesse perfil, porque a gente pode também melhorar, trazendo alguns pontos que a gente pode aplicar dentro da nossa rotina, né? Eu falei muito sobre persona no último encontro privado entre os alunos, a gente falou sobre persona, a gente falou sobre trazer aquela especificidade na hora de você escolher um público-alvo para que você mire melhor nesse público, trabalhe melhor a consultoria. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Então, antes de eu falar muito aqui, a gente prosseguir com esse início, né? Inclusive, as meninas já trouxeram no último podcast, quem não assistiu, a história de Roberta. Vou dar um spoiler, a Roberta trabalhava, gente, com semijoia. Então, no ramo de semijoia, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, ela empreendia nesse ramo. Luciana, advogada, já outra história. Então, esse podcast já tem aqui, né, no nosso canal. 2 lições de vida. Exato. Totalmente diferente. Então, a gente já falou sobre isso. E ainda assim, a gente continua descobrindo um novo mercado. Então, a gente não para de descobrir sobre o nosso trabalho. Então, não é porque, a gente já é consultora física, já tá tudo pronto. Eu me descubro todos os dias, Pois é. né? Então, vamos lá. Todo dia é dia de aprendizado, né? Todo dia. A gente Eu- aprende um pouquinho. Eu posso até pontuar isso, né? Eu tô todo dia com a Bárbara. Eu vejo que quanto mais a Bárbara estuda, né? Mais o físico fica mais rico, né? E Também. praticamente isso é diário, né? Diariamente a gente precisa se reciclar, né? Todo mundo aqui precisa reciclar. Com E é certeza. justamente, às vezes, já começando aqui o nosso tema, o nosso podcast, né? Algumas pessoas fazem um físico e meio que eles não querem voltar, né, e assistir novamente algumas aulas, né, que tem objeção. A se Que voltar. praticamente o FISO tem tudo. Eu digo que o FISO é a bíblia aí do consultor de imagem especializado em óculos, né? Então, Tem tudo. o FISO praticamente, se você seguir, voltar a estudar algumas aulas, praticamente, você vai tirar todas as suas dúvidas, né? Mas eu quero já começar aqui com você, Bárbara. Como é que você perdeu esse medo aí da consultoria? Oxe, atendendo. Bota assim, oxe, atendendo. Bota um oxe bem grande aí, editor. Pois Gente, de fato, não tem como a gente dizer que a primeira consultoria a gente não se sente insegura. Mas aí a gente veste aquela imagem de consultor especialista, sobe no salto, dá Coloca aquele box sorriso, peso na mão. coloca a box física, tá tudo sob controle. Então, por dentro você tá assim, por onde eu começo? Meu Deus, e se o cliente não gostar? E você passa... Olha, o meu maior medo na primeira consultoria era que depois daquilo tudo, quando eu colocasse o óculos no rosto do cliente, ele dissesse, eu não gostei. Então, esse era o meu maior medo. Era realmente o primeiro óculos não dá certo. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. A gente só prova o óculos, só ajuda o cliente a provar o óculos depois de você ter explicado. Porque quando você deixa ele pegar o óculos na vitrine sozinho, ali ele já começa. Esse eu não gosto, assim eu não gosto. Ele vai na vitrine e começa a dizer, assim eu não gosto, assim eu já não prefiro. Assim, não, vamos deixar a consultoria começar, que aí a gente fala sobre o que você não gosta e o que você gosta. verdade. Porque às vezes a gente descobre ali, né, no momento, que na verdade ele gosta sim. Ele só tinha insegurança de usar. Então, na minha primeira consultoria, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Muito nervosa. Mas deu certo. E assim, as primeiras nem foram tão intencionais. Mas a primeira vez que foi intencional foi mais difícil, porque eu sabia que eu estava lidando com a consultoria de imagem e o cliente veio até a loja sabendo que eu estava fazendo uma consultoria de imagem especializada em óculos. Então, não era assim, despretensioso. Ele sabia que eu estava fazendo um trabalho de consultoria, então eu tinha que ser uma consultora para ele. Então, a gente constrói uma imagem. Claro que ali eu ainda era loira, meu cabelo ainda era grande, eu tinha um jeitão de menina, eu usava um óculos de metal. Corta aí pra uma foto. Talvez até sua própria imagem, né? É. Passava um pouco de insegurança também sua. Passava muito Tem essa também? ingenuidade. Eu passava a ser muito ingênua, assim, transmitia muita ingenuidade. Naquele momento, hoje me vendo dessa forma, eu sinto isso. E a gente sabe que essa percepção visual, ela tem um significado. Então, eu vejo minhas fotos nos atendimentos antigos e eu era mais doce, mais meiga, o jeito de falar. Então, mostrava um pouco mais, assim, de ser uma menina. E logo, quando a gente passa uma imagem de menina, a gente passa uma imagem de pouca experiência. Então, são julgamentos ali que são feitos em cima do outro. Uma pena, mas é verdade, a gente precisa trabalhar em cima disso.
Então, eu melhorei em cima disso. E aí, depois da primeira consultoria, que já era um desafio, vieram vários outros. Então, não foi só um, né? Ah, não, depois da primeira, a segunda foi incrível, a terceira foi perfeita. Não. A gente foi aperfeiçoando, a gente foi melhorando. E foi assim que eu fui entendendo que a imagem da gente também conta, que a gente deve ter um processo. Eu não podia atropelar os processos na hora de atender o cliente. Eu sabia que a prova do óculos tinha que vir depois de eu explicar sobre a cor, sobre o tamanho, porque tem cliente que chega e já diz logo, eu quero o maior que tem. É. E às vezes é assim, eu quero o maior, porque eu uso multifocal, eu preciso de muito campo de visão. E não é isso que é o campo de visão. Não é. Mas a gente precisa, de toda forma, né, tá atento a esses detalhes, porque a gente melhora todos os dias. Então, a primeira foi difícil, mas a segunda foi menos. A terceira também, e é um processo. E agora, né, vai evoluindo. Uma coisa interessante aqui que a Bárbara falou, que até vocês podem falar também, que praticamente, gente, o que a gente faz hoje na consultoria de imagem especializada em óculos é totalmente diferente do habitual do mercado óptico. Não, Que é o seguinte, total. o cliente entra na loja e já vai pensando vitrine. os óculos, né? O vendedor praticamente Esse é o fica diferencial. como se fosse um tirador do pedido. Isso. Né? Volta ali. E aí, às vezes, o cliente, como ele não foi educado sobre os óculos, ele meio que não vê muito valor no seu atendimento. Então, o que ele vai querer? Desconto. Gustavo foi perfeito Desconto, agora. é É como se verdade. fosse um tirador de pedido. Porque é fato. Já é tão automático pra gente que às vezes a gente não percebe. Mas a gente, de fato, não chega assim, ai, vai dar uma olhadinha. A gente não oferece a olhadinha pro cliente. O cliente não dá uma olhadinha. A gente vai conduzir a olhadinha dele. E ele não dá uma olhadinha, ele faz uma análise. Então a gente não passa o óculos assim, não vê isso daí se ficou bom. Não, a gente passa pelo processo todo, a análise de linhas, de imagem, formato de rosto, contraste pessoal. Depois de a gente fazer toda uma perspectiva ali do óculos que ele quer e que ele precisa, aí ele falou assim no início: eu não gosto de óculos gatinho. Aí, quando você trabalha a imagem dele, aí você faz assim, olha, sabe qual é o óculos que eu indico? Gatinho. Já chega com ressalva, né? Não, óculos gatinho eu não gosto, hexagonal eu não gosto, redondo eu não gosto. E quando ele conhece... E gosta de qual, né? Não gosta do hexagonal, não gosta do redondo, não gosta do... E quando se descobre no final, nossa, você tirou aquela imagem do que eu tinha do gatinho, né? Isso. Então, assim, isso é fantástico, né? Incrível. Incrível. O cliente pode falar. Só queria acrescentar no que a Luciana está falando, por isso que é tão importante esse processo de educação, de você sentar com o seu cliente e passar as informações para ele. O processo de anamnese ali, eu acho assim, realmente muito crucial, porque você, além de entender do seu cliente, é aquele momento ali de você, opinar também, né, de passar as informações para ele detalhadamente. A gente recebeu muitos relatos de clientes na consultoria, como foi ressaltado aqui, que não gostava do gatinho porque tinha ali aquele pontilhado, né? Tinha aquela informação para cima. Só que existia uma objeção da cliente. Ela queria realmente levantar o olhar. Ela não gostava da sobrancelha mais caída, mais curva. Ela queria uma sobrancelha mais arqueada, trazer aquele glow para a imagem dela, aquele empoderamento. E quem é que traz, né, também através das linhas do conjunto de estrutura? O Cat Eye. Então ela entendeu o potencial do Cat Eye, então ela começou a ver o Cat Eye com outros olhos. Para trazer essa segurança, né? Que muitas vezes não chega cheio de dúvidas, então e não entende a proposta. Então, quando você passa por um processo de consultoria, você entende na sua imagem aquilo que potencializa, aquilo que valoriza e aquilo que vai ressaltar o que o cliente realmente deseja, aí fica mais fluido. Exato. E quando o cliente entende, gente, quando você explica com calma, com cautela, fica mais fácil de você fazer o seu trabalho. Então, a Roberta colocou de uma forma incrível, é uma aula, é o processo de você estudar junto com o cliente. Você senta com ele para fazer anamnese. E como a Luciana bem concluiu aqui, depois que ele entende, ele não tem como dizer que não gostou. Então, às vezes, essa insegurança de começar é o medo do julgamento, do que o cliente vai pensar. E o cliente, ele não sabe, gente. O cliente, ele não sabe. Veja só, a cliente, ela reclamava da sobrancelha curva, ela queria arquear o olhar, ela não gostava da pontinha do gatinho, né? Aquele óculos de ponta, detesto. Eu já estudei isso umas 20 vezes. No final, a pessoa leva o de ponta, com a ponta maior que tem. E com uma cor que ela nunca usaria. Nunca usaria. Então, não subestime o seu cliente. Às vezes, a gente pensa assim, vixe, cliente difícil. O cliente já falou que não quer, então já não quero atender. Não é assim, a gente fica um jogo de cintura. Não é aquele no primeiro momento, né? Quando você chega. Eu sempre procuro ter
aquele vínculo inicial com o cliente, né? E criar aquela conexão para que ele se sinta à vontade, né? É importante isso. Um para que ele se chocolate. se quando estiver presencial, sim, mas quando é online, É. a gente consegue fazer aquela conexão com ele e deixar bem claro, ó, a gente precisa dessa troca. A gente precisa entender, a gente tem umas informações preliminares, mas a gente precisa aqui desenvolver com você e esse dossiê desenvolver com você, para que você possa Perfeito. entender perfeitamente o que é essa consultoria para você, né? O que pode se redescobrir, o que pode se ressignificar. Então é Perfeito. importante essa troca no primeiro momento. Não, E, perfeito. Luciana, me diz aí, como é que foi a tua primeira consultoria de imagem especializada? Bem, como a gente já observava a Bárbara, né? A gente ficava de olho sempre, né? Então, Isso a é gente interessante você estar falando, porque muitas vezes as pessoas, né, que querem entrar nesse mercado começam a seguir Bárbara durante muito tempo. E é justamente criando uma coragem, né? Influência, exatamente. Olha a responsabilidade. Positiva. Inclusive, Que os clientes responsabilidade. relatam, né? Aham. Porque eu estava seguindo a Bárbara. Isso eu ouvi isso da Bárbara. Então, a gente sempre... Não é novidade, né? Já ouviu em algum lugar. Exatamente. Então, assim, a primeira deu aquele friozinho na barriga, né? Foi naquele formato ainda do smartphone, né? Através do celular. Olha só. Peraí. A primeira consultoria nem foi presencial. Nem foi. Nem deu tempo de fazer um cappuccino, de Não. pegar um chocolate, preparar um cafezinho. Fazer aquela fofoca. Fazer aquela fofoca. Não, tá aí, foi difícil de Não. achar. Foi Como é online. que foi? Foi online. Online, a primeira. E aí? Primeira. Então, foi uma experiência incrível, né? No primeiro momento você chega, assim, com uma certa insegurança, né? Porque não é normal isso no processo de início de qualquer profissão, de qualquer iniciativa profissional, Lógico. né? Então, assim, é bem normal que isso aconteça. Mas, como eu falei, a gente tinha aquele dia a dia com Bárbara, né? E ela era um espelho para a gente, de observar o jeito que ela conduzia. Então, a gente começou a observar de forma que iria aplicar. E chegou num belo dia e Gustavo e Bárbara disseram para a gente, olha, agora vamos fazer com vocês. E é com vocês. E Luciana vai fazer a próxima. Tá bom, vamos embora. Trazendo como exemplo, é como se Tem que fosse ser assim. a gente era os pais de Luciana. A gente ensinou ela a andar de bicicleta com rodinha Exatamente. e depois a gente tirou a rodinha. E como você bem falou, primeiro veio todo o conhecimento, né? Sim, Não era tudo só começa pelo conhecimento. observá-la, né? Vocês nos prepararam, ela nos preparou, ela ainda nos prepara, né? Na verdade, né? A gente aprende porque Bárbara é como se ela auto se confrontasse todos os dias, Isso. então ela sempre traz algo novo, sempre. Não espere no próximo FISO, o próximo, porque não é esse, é o próximo, o outro já que eu tô pensando já. Olha. Já vem coisas mais novas ainda, porque é uma mulher que não para. Amém. É uma Que mulher da hora. dinâmica, né? E é uma mulher realmente que está Gente, eu tenho que ter uma inovando. Eu tenho que parar em algum Dia a dia. momento. E vem mais forte ainda, porque aí com Baby Sóis. É produção dupla, eu vou botar duas cabeças pra pensar. É isso. Quando ele tiver Então- idade ali pra raciocinar, eu faço, bora, pensa no próximo módulo. Então, vocês falando aí, veio aquele filme, né? Da primeira consultoria, como foi. E realmente, assim, foi positivo, né? A gente viu aquele primeiro momento aí, essa questão de realmente ter aquela conexão com o cliente, para que os dois ânimos, tanto do cliente como o nosso também, baixa, né? A gente dá o primeiro passo mesmo. Porque como a gente vai evoluir se não der o primeiro passo? É. Às vezes é sem coragem, às vezes é Sem coragem. inseguro, chateado. Meu Deus, vai dar? Ai, vai, mas vai. É, isso aí. Sabe, uma hora tem que sair. Quando você fica ali eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei falar igual a Bárbara fala. Gente, a gente não precisa ser igual. É. Uma coisa Né? que Não precisamos. a gente escuta também lá no suporte, né? Que tem aluno que espera terminar todo o treinamento físico para justamente depois, né, aplicar a consultoria. E se terminar o curso primeiro é criando uma coragem, criando conhecimentos técnicos, né? Porque a consultoria toda tem uma Isso. técnica por trás. E após isso, aplica a consultoria. Então não é comprei o curso, já estou fazendo consultoria. Não é assim. Você precisa de ferramenta Isso. para estar executando. Então, entendeu? todo o conhecimento que a gente adquiriu, né, antes, a gente foi aplicar tanto no online como também no experience, né? A gente teve Isso. aquela experiência presencial, que foi incrível também, um dia assim, As meninas intenso. estavam lá.
Estávamos lá e Foi o nosso primeiro, assim, no meu caso, foi o meu primeiro contato com o Físio, né? Foi. Realmente eu Verdade. cheguei lá e ó, Agora que eu tô resgatando. Foi o meu primeiro contato com o Físio. Gente, eu não sabia de nada, absolutamente nada, entendeu? Foi tudo ali, naquele momento. E assim, posso dizer que foi realmente um momento muito especial. Né? Foi um momento assim que foi crucial, né? Formou ali o embriãozinho aquele momento, né? Pra gente depois continuar aquecendo, continuar ali trilhando aquele caminho. Então eu digo assim que o Físio realmente, gente, é especial. Vocês sentem a energia do online, o experience, minha gente. É o presencial. Ter essa mulher lá pra você tirar dúvidas na hora. Pois é. O que a Roberta tá falando é o Fiz Experience, tá, gente? É um evento que a gente faz presencialmente, né? Uma vez por mês, não, perdão. Uma vez por ano, tá? E é só para alunos. Uma vez por mês. Não dá. Porque é um super evento mesmo, né? Gente do Brasil todo para participar. Mas tem que ser físico para justamente entender de toda a linguagem, né? Porque a gente tem o nosso dicionário de palavras. Se você não for desse mundo, né, você vai meio que se perder. Então, por isso que você tem que passar pelo online antes e depois vir para o assim presencial. como toda profissão, né, exige linguagem técnica, né? Isso. Em várias diversas. O advogado, o engenheiro, assim como consultor de imagem, especialidade em óculos, precisa sim da linguagem específica, da linguagem técnica, para poder conduzir uma boa consultoria, tanto ela no presencial como no online. O Fizz Experience, gente, é como se fosse uma extensão do que a gente já faz no Físio, né? Então, a metodologia, ela concentra-se inteira no online. Então, talvez você esteja assistindo agora e pensando, tem a versão presencial e tem a versão online. Vamos lá. São coisas que se complementam. Isso, então, exato. o Físio, a gente fez, né? Recapitulando, foi a primeira vez que a Roberta teve a experiência do Físio, porque a Luciana estava com a gente primeiro nesse momento. E quando a gente chegou lá no Físio Experience, a gente estava com alunos. Foi um evento com alunos. Então, tinha gente que estava indo ali a primeira vez, realmente, né? E tinha alunos ali que estavam aprimorando a sua técnica. Então, é um momento imersivo. É como se fosse assim, o que já é bom vai ficar melhor ainda. Então, o Físio Experience foi isso, né? E as meninas, só puxando lá atrás algo que a Luciana falou, as meninas falam muito, né? Da convivência que a gente tem e o quanto que é bom a gente observar uma ou outra fazendo consultoria, né? Porque me observando fazer facilitou esse trabalho delas. Sim. Mas, de certa forma, o só olhar não faz você aprender. Então, vai ter gente que vai dizer... Vá pra prática agora. Vamos pra prática, tá na hora, né? Tem gente que vai dizer... Já capacitei, agora vamos pra prática. Pois é. E então, eu recapitulo isso, porque vai ter alguém que vai escutar isso e vai dizer assim, é muito fácil, ela tá lá vendo a Bárbara falando, não, gente, não é fácil. Tem que estudar o Físio, tem que abrir a plataforma, tem tarefa de casa. Então, eu pergunto, eu lembrei da última vez que a gente tava fazendo um debate sobre... E eles acompanham, viu? Não é porque estamos próximas que não eram acompanhadas, não. Nós éramos acompanhadas. Toda a evolução do Físio pra gente pôr em prática, com responsabilidade, né? Eu não quero que ninguém fique com ciúme. Mas essas aqui são as minhas melhores alunas. Mas ninguém fica com ciúme, por favor. Não precisa, mas são. Né? Porque realmente eu tô com elas, gente, todos os dias. E assim, a gente aprimora o nosso trabalho. As meninas são um reflexo do que a gente faz na SOS. E é por isso que elas também são o meu time no Físio, né? Dentro não só na SOS, como no Físio. Então, essa expertise que a gente estende para elas, estende-se também para vocês. Então, quando vocês falam com o Luciano ou com a Roberta, elas conseguem ali tirar a dúvida, falar sobre isso, porque a gente aprende junto todos os dias. E aí eu lembrei de um debate que a gente teve no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, sobre cores frias e quentes. Do nada, assim, eu mando uma foto, faz uma análise aí para mim. Isso. Alguém fala o que é esse óculos, o que ele tá comunicando, para eu ver se a gente tá quente, se a gente não tá quente. Mas é algo gostoso, porque é um assunto massa, né? E consultoria de imagem especializada em óculos é novo, nasceu agora e vem da moda. E moda se recicla a cada época. Então é sazonal. É inverno, verão, outono, vai de novo, primavera. Então imagina, a gente tem que acompanhar essa mudança 4 vezes por ano, no mínimo. No mínimo, porque a gente tá vendo que é tendência, né? A gente vê o que é o mercado da moda se reciclando o tempo todo. E se a gente fala de óculos, a gente tá falando de acessório,
A gente tá falando de moda, então a gente tem que estar, ó, em movimento junto. Que eu Então, acho incrível no FISO. é. É esse acompanhamento, sabe? Não é simplesmente você comprar um curso e fazer do jeito que você quer, na hora que você quer. Não. Existe um acompanhamento, existe um suporte, né? Amém. Que é dado por você, dado por a gente, que somos orientados por vocês, né? Então, assim, eles não estão sós, né? Estão com sós. Estão com sorte. Adorei. Ei, vai, a gente tem que ter essa frase. Vocês não estão Estou com sorte. sós. Estou com Exato. sós. Já coloca aqui embaixo nos comentários. Hashtag estou com sós. Roberta, mas conta aí, como é que foi tua primeira consultoria de imagem especializada em óculos? Nossa, minha primeira Volte consultoria. atrás, se lembre. Botei lá e falei, vai, faz. Foi assim, gente. Foi desse jeito. Ó, hoje é a sua consultoria, se programe e vamos embora. Vai dar certo. Então, é feito, né, minha gente? Antes, é feito um estudo de imagem do nosso cliente bem minucioso, né? Então, a gente realmente faz uma leitura de imagem. Características pessoais, contraste, intenções, as linhas, tanto as cores, a psicologia das cores também. É feito todo esse processo antes. É feito um dossiê, no caso aqui eu tô falando do online, tá, gente? É feito um dossiê e aí a gente entrega para o nosso cliente naquele momento ali de apresentação. E é no momento de apresentação que a gente começa a descobrir tudo, né? A gente começa a passar esse conhecimento para o nosso cliente e o cliente fica assim, nossa, agora eu tô entendendo e qual é o próximo passo. Eu gosto muito de, na hora que tô mostrando ali os óculos, né, sempre falar da intenção daqueles óculos ali por trás, né? O que as linhas, elas agregam naquele óculos, o que agrega no conjunto da tua imagem. Uma coisa que a gente sempre fala muito é da característica facial do cliente. Então, o cliente, ele tem uma característica de linhas mais curvas, que gera mais suavidade na imagem dele, romantismo, delicadeza, e ele quer contrastar isso. Né? E como é que a gente consegue contrastar isso? Bom, através é que aqui virou aí. uma aula. Tá. Me empolguei, ó. Não, vamos embora. Não, só vai. Os óculos, né, que tá na nossa área emocional, realmente representando a gente. Amém. Então, assim, o FISO, eu fico, às vezes, assim, até emocionada, porque, gente, a gente se descobre a cada dia. verdade. Né? A gente se descobre a cada dia. Realmente é um desafio. É um desafio. Se eu estivesse dizendo aqui que seria fácil, eu estaria mentindo. E a gente trabalha com verdades, né? É. Então, assim, realmente é um desafio. Todo dia você tá ali se reinventando, buscando conhecimento, né? Já fazendo merchandising aqui do livro eu fiz o que realmente, assim, é o meu... No nosso, Guia, né? né? O nosso guia. Então, a gente corre pro livro para consultar juntamente com a Bárbara. Então, assim, o que eu tenho que falar é da minha primeira consultoria, realmente, que foi um desafio, mas foi superável. Você pode superar, sim. Tu lembra da Talvez a cliente? primeira consultoria. Tu lembra da cliente? Gustavo, eu não lembro o nome da cliente. Mas lembra do momento, Mas eu né? lembro do momento. Eu pior que- lembro dela, mas eu não lembro Primeiro, do nome. também o nome, É. não. Mas se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber quem foi, porque foi dito. Né, eu gosto de trabalhar também com a clareza, falar para o cliente, ó, nossa primeira consultoria, né? E aí ela passou também a total segurança para mim. Nossa, ver importante, o cliente rindo para mim, dizendo assim, fique tranquila. Fique E tranquila. todo cliente Aqui único, né? todo cliente é único. É único. Aqui é Então, um assim, não é diálogo. aquele pontual Aqui que é a um gente diálogo. lembre. É de todos, porque Eu queria são lembrar experiências um detalhe. lindas. A gente fez assim, num dia, agora eu tô lembrando assim, minuciosamente desses detalhes. As meninas, elas fizeram as primeiras consultorias delas e eu tava lá, sempre assim, as meninas lá fazendo, e eu sempre falo assim, ó, se o cliente perguntar, eu não tô aqui. Você vai desenrolar. E eu prova de fogo. E pra não deixar elas nervosas, aí a gente tem 2 salas, que é o escritório de Gustavo atrás, que é onde a gente faz a parte do suporte, e na frente o showroom. Então, eu ficava na sala de trás e eu ficava na porta escutando, pra não deixar elas nervosas, que eu tava ali. possível. Lembra que uma vez Lu falou assim, mas se tu ficar me encarando, eu fico... Falei. E eu tinha o maior cuidado com isso, gente, pra elas poderem desenrolarem. E foi assim, um dia foi Roberta, no outro foi Luciana. E a pessoa que tu fez a consultoria, ela era mais reservada, mas ela amou o processo. Já a pessoa que fez a consultoria com Roberta era mais super extrovertida, não parava de falar 1 minuto, tava falando super Já ali. flui diferente. Já né? flui diferente. Mas assim, isso não significa que a de Roberta foi melhor do que a de Luciana.
Tá entendendo? Aham. Mas que Luciana teve que se adaptar Aquele pra Foi. entender aquela cliente. Porque, gente, às vezes o cliente, ele tem uma personalidade mais reservada, mas ele tá achando aquilo o máximo. incrível. É. Entendeu? Pois é. Ele não necessariamente. A falta de palavras não quer dizer que ele não tá Que ele- gostando. Não. Exato, O cliente ele não precisa fazer a consultoria e dizer, incrível, você é perfeito, eu amei você. Não, o cliente ele pode estar ali, e prestando super atenção. E é verdade. Eu acho também a melhor resposta do cliente dizer que gostou ou não é depois a compra que ele faz dos óculos, né? Isso é praticamente, não tem como você dizer que não gostou. E aí né? a gente já entra no detalhe que eu... Minha primeira consultoria eu fiquei assim, nossa, vamos lá, vou começar a consultoria, gente... Será que vai sair óculos? Será que a pessoa vai gostar? Porque e são vai dois querer? processos, né? O processo da verdade. consultoria, né? O cliente ele pode só fazer a consultoria conosco, né? Você só pode vender a consultoria também. E também tem o processo de você vender o óculos logo em seguida, né? Conta a aí gente como é trabalha que com é. o modelo de show, Tem aí a né? questão de ser a consultoria online, né? Nesse aspecto, de ficar um pouco mais moroso, vamos dizer assim. Às vezes não é imediato, né? Que também não flui de imediato. Tem pessoas que a gente fez a consultoria e nos procuraram um mês depois, 15 dias depois, entendeu? Então, assim, passa aquele conhecimento no momento e não é tão imediato. Isso foi algo que a gente ressaltou um dia desse. Eu achei muito E a interessante. presencial não. A presencial É é imediata. feito todo o processo, como a Roberta falou, de estudo de imagem, Uhum. né, de contato com o cliente, apresentado um dossiê também presencial, né? Uhum. E aquilo é muito rápido. É, E não compra um óculos só, né? vários. E sai. Adoro. E rápido. Amo. É Vocês sabem que a gente rápido. ama isso, hein? Tem Isso. cliente que chega lá dizendo assim, ó, eu já sei que eu tenho que ter um óculos Não, só pra cada cada dia. um. Só Não, cada e um. tem aquele que diz, É, só... eu já sei que Já chega lá. só me ajude aqui nas minhas escolhas, porque eu tô cheia de ideias, né? É. Porque já vem uma pessoa que já vem ali consumindo o conteúdo das redes sociais. Isso. Então ela já entende mais ou menos A como linguagem funciona. parecida, A às linguagem, isso. É incrível, é incrível. É interessante estar falando sobre isso, porque existe ações antes da consultoria de imagem especializada em óculos e após a consultoria, né? E é interessante Gente, é outra isso. ações. É outra, mudou tudo. Outra. Mas o que é o mais interessante é que antes o processo de compra do cliente, ele era como se fosse obrigatório. Vou comprar o óculos, né? Dificilmente a gente via sorriso, né? Do cliente de fato feliz por conta da compra. Lógico, o cliente estava satisfeito pela qualidade, pelo resultado, atendimento, né? atendimento, né? Era como se fosse o básico bem feito. E hoje, né, a gente vê cliente sorrindo, ele contando as horas para chegar lá na Ele sola. fica curioso. Ele fica curioso, que é algo Posta novo. no Instagram, né? Isso. Posta as escolhas e faz os elogios, feedbacks maravilhosos. Isso, Então, assim, porque de fato a gente sai da curva do mercado, né? O mercado óptico, Isso. não tô querendo falar mal, não tô querendo dizer que a maioria é assim, mas que não tem o efeito uau no seu Não, atendimento. vamos falar a verdade. Verdades doídas, mas verdades Vai, verdadeiras. joga. Certo? Eu queria manter o padrão aqui É mais de porque Bárbara, ela quer de Gustavo fato. ele quer amaciar. Eu não vou amaciar, gente. É assim, a versão da ótica tradicional que atende de jaleco, se você atende de jaleco, eu digo logo, cancela o jaleco. Não vai de jaleco. Realmente parece ali que você tá numa clínica. Então, escolher o óculos não fica uau. É uma emoção realmente diferente. Então, eu digo isso pra você que trabalha no mercado e que quer fazer algo diferente. Comece sendo autocrítico, assim, seja crítico com você. Isso não vai fazer mal, sabe? Não, pegue leve com você. Não, nesse momento não pega, não. Começa a olhar realmente que você pode ser melhor. Então, falta o efeito uau muitas vezes. Lógico que tudo é perfil. Existem óticas que o perfil dela e o ponto principal não é falar sobre consultoria e moda. É uma ótica que realmente trabalha diretamente com qualidade absoluta, né? Qualidade em primeiro lugar. Eu quero trabalhar com garantia ali de melhores lentes, com melhores tecnologias. Ok, vamos separar agora. Vamos falar da ótica tradicional, que trabalha na guerra de preço, que trabalha ali naquela metodologia de sempre, o mesmo mercado de 30, 40 anos atrás. A gente precisa se reciclar. E esse efeito uau é a pessoa olhar para a loja e pensar que ali dentro dá vontade de gastar.
Gente, dá uma vontade de gastar. Ó, vou fazer uma propaganda aqui. A Shoulder, adoro a Shoulder. Dá uma vontade de gastar na Shoulder. Você pode não ter. Eu sei, eu entendo. Você pode não ter. Eu entendo. Mas dá uma muito bem. vontade de gastar naquele lugar. Você passa na frente da Gucci, você nunca comprou nada na Gucci, mas dá uma vontade de você gastar ali dentro. Que é uma coisa. Quando a gente passa na frente de uma loja, a gente tem que ter vontade de gastar. E é interessante isso. A gente pode até falar de mercados que não são do mercado óptico para fazer essa comparação, né? Eu me lembro que a gente foi para Campo do Jordão agora, né? Completou um ano de casados. E lá a gente foi para um restaurante. Que é interessante isso, existem vários restaurantes lá em Campo do Jordão, né? Só que a gente foi para um restaurante lá que é, primeiramente, em um castelo, tá? Que é, qual é o nome do restaurante, Bárbara? Já fazendo mexão aqui. Peraí. Era a Vecchia Toscana. Vecchia Pois é. Toscana. E é interessante isso, que é o seguinte, a gente foi lá para ter uma experiência, primeiramente. Não, a gente não foi pra almoçar. A gente foi pra ter uma experiência. Pois é, mas um melhor momento que teve foi o momento da comida. A gente pode dizer isso porque, olha só que interessante. O garçom que tava lá, né, que já é um garçom, já é um sommelier, né, tudo mais, ele explica cada Saudades. item Olha a diferença. tá no prato, né? Além disso, a gente pediu lá que foi um risoto com queijo em cima, ele maçaricou na hora, botou um vinho Era assim, flambado. flambado, Era e aí flambado. subiu, e aí depois ele explicou todo o passo a passo, como é que é feito, né? O chefe, quem é o chefe que preparou. Então, Ele explicou desde o início, ele explicou até o lugar, como que a parede foi. A Isso. A primeira descoberta. coisa que vem à nossa mente aqui é a consultoria de imagem. É exatamente é assim. exatamente assim. Então, a gente, às vezes, fica difícil até se comparar o que a gente faz hoje. Mas quando a gente passa a olhar mercados que traz essa experiência, e às vezes, gente, sendo bem sincero, a conta não foi barata, Não. você nem sabe, né? Eu já digo, não foi barata, mas eu ó, paguei com um gosto tão grande. Gustavo- Foi, o amor foi algo que eu nunca Gustavo vi foi um antes. cavalheiro. Nossa, Sabe? é o que a gente costuma ouvir, né, Isso. Gustavo? Quando termina uma consultoria. É algo que eu nunca ouvi antes. Nunca, Isso. nunca passei por uma experiência semelhante. Isso Isso. é muito comum que a gente escute, né? Roberto? Isso. É realmente uma frase assim, padrão que a gente tem escutado. Quem canta realmente. esse é o efeito do uau, né? A gente sempre tá Isso, trazendo esse E às efeito vezes cair no mito do. Tá todo. Você tá numa bolha, tá? Se você tá vendo várias pessoas falando de consultoria de imagem especializada em óculos, e você é dono de ótica, você tá dentro desse nicho de óculos, e você vê as pessoas falando muito sobre isso, aí você não para de ver isso no Instagram. Isso se chama tráfego pago. Não acho que seus clientes estão recebendo a mesma mensagem e o mesmo anúncio, porque eles não estão. Então você tá numa bolha. Às vezes a pessoa pensa assim: não, tá todo mundo falando sobre isso aí já tá manjado. Ninguém quer saber Na sobre verdade, eu isso. acho que eu nem escuto quase ninguém falando sobre isso. Eu não tá ligado? escuto, Eu não escuto, ninguém falando sobre isso. Então, assim, é difícil de você ver algo como a consultoria de imagem voltada para óculos, não dizer que é algo novo e que faz diferença. Porque, assim, a gente tá vendo um mercado que se comporta da mesma forma aí há muito tempo, né? E tá tudo bem. Olha, eu não tô aqui para dizer que tá errado o seu negócio, até mesmo porque eu tenho muitos alunos que tem 5, 6, 7, 15 lojas, que tem 3 cidades, assim, do interior, onde cada cidade tem 5 lojas. Redes de franquias também. De franquia, exato. Tenho alunos com redes de franquias que fazem sucesso, que dobram o faturamento, que quebram recordes de venda, que empregam várias pessoas, dezenas de funcionários. E, gente, tá dando certo. Tu acha que uma pessoa que tá com uma rede crescendo, ela já não tá bem no mercado, mas por que não? Ela não pode fazer algo melhor ainda? Porque, vamos lá, eu escutei algo em um podcast e descobri que esse podcast foi o do meu marido. Eu assisti no podcast, eu fiquei com uma frase na minha cabeça. E aí eu falei: Gustavo, eu escutei isso. Aí o Gustavo fez: foi eu que disse. Aí o Gustavo falou assim, no último podcast que ele fez, no caso foi ele, né, que fez o podcast com foi um empresário. Foi não outro programa. Outro programa, outro momento. E aí, no momento, o Gustavo falava assim: se você não está em crescimento, você tá caindo. Verdade. Porque o mercado, ele tá se movimentando. Então, se você não tá crescendo, você tá caindo. Então, não existe o parado. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Aquilo ali ficou na minha cabeça assim: meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Porque a gente fica pensando: não, então, se eu fizer do jeito que tá, já não tá bom, já não dá certo, meu negócio já não funciona, mas pode ser melhor. Vamos começar a fazer um movimento em direção ao que funciona. Então, quando o Gustavo falou isso, me pegou muito, porque isso começa a abrir um leque aí de opções para a gente
ter a coragem de sair do que é o mesmo, né? E buscar novos resultados. Porque a gente fica muito feliz de bater a meta todo mês, tá? Ele tá bem, tá dando tudo certo, a empresa tá boa. Aí chega alguém com algo incrível, algo novo, abre a porta da loja na sua cidade e quebra o seu negócio porque você não tava fazendo algo novo, algo diferente. Então, assim, a gente precisa ser autocrítico num nível saudável, tá? Não precisa, num nível saudável. A gente precisa se cutucar. A gente precisa estar incomodado. Se confrontar, né? Um pouquinho de incômodo é bom. Só um pouquinho. E aí, assim, a gente falou muito, mas eu tinha uma pergunta pra Roberta. Eu queria que Roberta explicasse um pouquinho isso, porque quando Luciana começou a falar sobre a primeira consultoria dela e Roberta também, Roberta começou por um detalhe muito importante, voltando, né, pra parte e agora que eu sou consultora, primeira consultoria, como é que eu faço? E Roberta falou assim, a gente faz todo um trabalho em cima da imagem do cliente antes. Então, sendo no presencial ou sendo no online, no formato que a gente trabalha hoje, a gente faz uma coisa que facilita muito a nossa vida e evita surpresas. A gente faz todo um feeling com o cliente antes de ele chegar na loja, mesmo sendo presencial. Né? Ah, o cliente vai vir presencial, mas você nunca viu o rosto dele. E quando a gente vai receber um cliente na loja, a gente pede foto, a gente vai falando com ele no WhatsApp, porque a gente vai traçando o perfil de imagem e a gente também monta um dossiê. É o mesmo né? procedimento, É o mesmo procedimento. Então a gente consegue fazer algo detalhado. E aí eu queria que Roberto explicasse um pouquinho desse protocolo, como é que funciona, pra gente detalhar isso, né? E trazer essa facilidade, porque isso facilita o atendimento. Exato. Demais. Então, o primeiro momento ali é o contato com o cliente, né? E vindo com interesse na consultoria. Então, ele recebe ali um formulário. Olha. Onde ele clica nesse formulário, nesse link. E lá ele responde, né? Desculpa te interromper. É um formulário simples do Google, tá, gente? Isso. Então, sem segredos. É um formulário simples do Google com algumas perguntas. Você pode pesquisar como que faz isso. Já de conexão. A gente faz o atendimento pelo celular, a gente já explica. Olha, esse formulário já é para a gente começar a conexão com vocês. Isso, É perfeito. importante que seja assim, minucioso, tenha muitos detalhes para a gente começar essa conexão, né? Que é bem perfeito. Esse formulário, ele contém basicamente o que tem a ficha de anamnese que você já tem aí, quem é aluno FISO. Quem não é aluno FISO fica curioso. Então, são perguntas mais intuitivas mesmo, perguntas individuais do cliente. Então, são questionamentos, por exemplo, ele não gosta de um certo modelo, então ele especifica ali naquele formulário cores que ele gosta de usar, porque é importante também, né? Aí a gente entra naquela questão da intenção de imagem, porque tem muitas pessoas que se apegam à paleta de cor, né, de coloração. Então a gente quebra essa objeção, né? A gente traz essa informação porque a intenção de imagem, no fundo, ela que prevalece. Exato. Então a gente olha para o seu interior, sua personalidade, seu coração ali, o que você gostaria de passar através da sua imagem. Então é essa frase aí que a gente tenta frisar na cabeça do nosso cliente e ele sair dali entendendo que realmente o que vai potencializar a imagem dele, claro, a harmonia é perfeita, mas se ele quiser passar um empoderamento, se ele quiser passar força, autoridade na imagem dele, Dá pra sair da paleta um pouquinho. dá pra sair da paleta. Tem que ter estratégia. Pois é. Gente, chegando aqui um pouco já numa parte final, posso dizer para você aqui do nosso episódio, eu selecionei aqui 3 perguntas que a nossa audiência mandou pra gente no teu Instagram. Perfeito. Então, se você quer mandar pergunta pra Bárbara, coloque aí @BárbaraSóis, siga a Bárbara. Eu selecionei 3 perguntas e eu vou fazer agora para vocês, tá? Então quero que cada um Vamos lá. pode falar. Essa é a parte que a gente não ensaiou. Pois é. Tô aqui com a minha cola e é o seguinte, a Ruth Galindo botou o seguinte: como melhorar meus conteúdos nas redes sociais quando se fala sobre óculos? E aí? Como fazer isso? Então, a sua rede social é uma vitrine. Então, o Instagram, ele é a vitrine realmente do seu trabalho. Então, quando você tá ali mostrando e divulgando a consultoria através da sua rede social, você tá apresentando como é o seu trabalho. E da mesma forma que a gente passa na frente da Gucci e quer comprar, a gente tem que passar no seu Instagram e querer comprar também. E aí, como é que tá o teu Instagram? Tá dando vontade de comprar? Então, não é um trabalho simples, mas é um trabalho de persistência. Você precisa realmente se dedicar, tá constantemente ali no Instagram. Os stories é muito mais importante do que você tá postando qualquer coisa no feed.
sabe? Mas estar nos stories, dar bom dia, abrir sua loja, né? Dar um bom dia, estamos abertos aqui na Ótica da Ruth, né? Ótica Ruth, tô aberta. A gente começa aqui os nossos atendimentos, fazemos um trabalho de consultoria. Então, botar a cara para jogo, começar a falar sobre isso no seu Instagram e ter cuidado com fotos bonitas, ter cuidado ali de estar apresentando bem o seu trabalho. Gente, o visual conta muito. Como é que estão as suas fotos? Então, às vezes é um investimento que a pessoa pensa, Sim. não vou fazer. É um investimento que faz toda a diferença na hora do cliente passar no feed e rolar assim, né? E ver realmente um resultado sobre isso. Vocês podem também falar sobre isso, já que as meninas estão de frente no Instagram Porque a gente também. aprendeu muito com você, inclusive, em relação a isso, né? Estar bem vestida, maquiada, com cabelo arrumado, né? Então, assim, existia uma certa finesse para atender também, Olha, né? adorei. Verdade. Adoro. Verdade. E estar no Instagram também. Estar no Instagram. Não só pra, o cliente não vai estar, a minha loja tá vazia, não tem ninguém na loja. Aí você pensa, não vou me arrumar, não vou ajustar meu cabelo, não vou fazer maquiagem, mas vou aparecer no Instagram. Se arrume para você. Pra Se você. arrume para você se sentir, né? Consultora. E consultora, exato. História demais. Exato. Então, estar bem apresentado nas redes sociais é como você estar de frente pro seu cliente dizendo, eu estou pronta para atender você. Se você pisar aqui agora, eu estou pronta. Olha, pensa. Entendeu? Então, é um trabalho de constância. A gente pode falar sobre isso, talvez um podcast exclusivo só para isso. Porque é muita coisa. Para se detalhar demais. Podia falar só sobre marketing digital para óculos. Só. Aí o podcast só é comigo aí. Viu? A gente vai ter mais de cena. É isso. A gente ia sair de cena. Pois é, vai ser outro episódio, A gente é a parte... Coadjuvante. A gente é a parte glow. Gustavo é a parte estratégia número. Ela não é com a gente. Aí a gente sai de cena. Vamos lá. Segunda pergunta é o seguinte. Bárbara, percebo que os homens são mais tímidos na consultoria. E por isso que às vezes eu acho que não funciona tanto quanto as mulheres. E aí, como é que a gente faz? Nossa, atualmente teve até uma situação específica, né? Assim, nós recebemos já clientes Sim, homens na nossa. loja, né? Sim. E assim, realmente eles são mais retraídos, né? Não são tão abertos, mas aos poucos, com linguajar, né? Com adquirido, um conhecimento adquirido. E a gente vai passando ali suavemente, de forma sutil, né? Para que o Isso. homem não sinta aquela... É diferente da mulher. A mulher já se encanta no primeiro momento. O homem não, ele precisa entender. Então, tem que ter todo aquele feeling, né? Para poder tratar de forma específica com o homem. Então, Sensibilidade. é Sensibilidade. sensibilidade. Isso. É exatamente como ela falou. O homem, ele é mais... É diferente. Então, você vai atender diferente. Entender. Não é por isso que você tem que achar que não funciona também. Não, de forma Verdade, você tem que abrir realmente um espaço ali. O homem, ele vem muito do tradicional. Se a gente for pegar o histórico, assim, do uso dos óculos no homem, é sempre o mais tradicional. São as linhas retas, quadradinho, fio Exato. de nylon, básico. Pronto. É. Então, por isso que é importante aquela parte ali de você passar essas informações para o cliente. E aí, por que eu tenho que me aventurar nas linhas curvas? Qual o significado disso? Né? Então, quando a gente começa a entender do cliente do que ele quer passar ali, a gente diz, não, as linhas curvas lhe abraçam muito bem. Isso. Vamos provar? Vamos sentir? Isso. Né? Perfeito. Porque Vai pra quando a prática. gente coloca, a gente já dá uma nova perspectiva para aquele óculos. A gente se sente no... Então, Eles falam Quebra assim, ali. Vocês falam bonito, né? exatamente. Vocês falam bonito, né? É como se estivesse dizendo assim, agora Dá eu vontade entendi. de comprar. Verdade. Mas é incrível. Quando a Roberta falou agora, eu lembrei de um momento épico do teu marido escolhendo o óculos. Agora, a diferença é que o marido de Roberta tem um posicionamento, né, mais firme, sério. Ele não deseja também transmitir uma imagem mais Profissão, casual, acessível. Então, a gente também tem que entender. Eu vou pegar um pouquinho do que a gente viu com o Ítalo, porque Ítalo, ele tem uma imagem mais séria, né? Ele é mais tímido e ele quer manter uma imagem tradicional. Entenda seu cliente, tá? Também não obrigue ele a levar um óculos arredondado se ele não Ser quiser. sensível, exatamente. Isso. É essa sensibilidade que é necessária. Entendeu? Então, é esse jogo de cintura que se você não tiver, você fica sem saber o que indicar. Então, não é porque... Eu falo muito, né, dos óculos arredondados pros homens, porque realmente, gente, valoriza eu acho bastante, incrível. fica incrível. Acho incrível. Mas não é todos que vão querer Não. e a gente não precisa brigar com ele. Se a gente briga com ele pra ele levar o óculos redondo, ele não vai levar nada, ele vai sair Ele vai chateado. sair chateado. E você aí não foi consultora. Verdade. Deu tudo errado. Entendeu? Então não é pra ser assim, é pra gente
manejo, né? Não? É verdade. Isso aí. E também não se cobre tanto, né? A informação foi passada. Isso. Aprendizado. Isso. É verdade. Né? Você catucou ali. Importante. Exato. E aí, talvez naquele momento Ele não, não mas leve, mas futuramente. Eu ia falar Isso, é isso. Roberta Leão é perfeito. Pois é, pois Vai é. dar certo, só faz. Terceira e última pergunta é o seguinte. Bárbara, muito obrigado pelo FISO. Está mudando a minha ótica para melhor. Mas ainda tenho receio de cobrar a consultoria. Eita, e aí? Ela Então, deve, eu acho que ela tá falando que é o seguinte, ela implementou a consultoria, né? Não a consultoria necessariamente o passo a passo, mas ela pegou muitas, né, técnicas do FISO, né? Técnicas de posicionamento de óculos, técnica Isso. de intenção de imagem. Eu entendi. Implementou na sua consultoria, mas necessariamente ela não tem o passo a passo direitinho. Vamos entender. Né? E Ela aí ela quer- não tá querendo cobrar. Em A si. pergunta é o Deve ser seguinte, isso. ela tem dificuldade de cobrar a consultoria. Ela tem dificuldade de cobrar. vamos lá. Então ela deve estar fazendo e querendo pôr um preço. Essa é uma dúvida, eu acho que unânime para todo mundo. E eu vou falar ela diretamente para o tema desse podcast de hoje. Que é uma aula, né? É o podcast de hoje, que é um podcast sobre, e aí, o meu primeiro passo é como é que eu vou quebrar as objeções e começar. Vamos lá, se você está iniciando, você tem a bagagem e a experiência do FISO e você precisa partir de algum lugar. E esse tem que ser o seu primeiro passo, a coragem realmente de se mover e ir atrás, sabe? Isso é fundamental, né? É fundamental. Olha, nada do que a gente vai falar aqui não vai adiantar de nada se você não for ousada de começar. Isso. E se você começa e já foi ousada de começar, você tem que entender que você está construindo ali uma experiência. Se você ainda não se sente seguro para cobrar, você também tem que entender até onde você entrega o valor perceptível para o seu cliente, para que ele sinta que tem que pagar. Porque uma coisa muito interessante eu não cobrei por muito tempo, e falo isso abertamente. Por muito tempo, o nosso modelo de negócio era assim: ótica especializada em consultoria de imagem voltada para óculos. A pessoa comprava um óculos e ganhava uma consultoria. Foi assim por muito tempo e por muitas vezes a gente não cobrou. Até a gente entender que a consultoria levava, em média, 1h30, 2 horas de atendimento. A gente preparava todo um processo, um estudo de imagem para o cliente. E o cliente estava indo pela consultoria. Quando a gente entendeu isso e o cliente começou a ficar... O cliente chegava na loja surpreso, porque a consultoria não era paga. Ele até dizia, questionava, não é pago. Então foi quando a gente começou a perceber que a gente já tinha construído valor suficiente para ter autoridade de cobrar. Já estava agregando valor ali, né? Entendeu? Então, assim, às vezes, se você começou agora, se é algo novo, se você ainda não tá segura o suficiente, se você tá criando essa firmeza, né? Essa segurança, o vocabulário, o seu jeito, que não precisa ser igual ao meu, pode ser o seu jeito de fazer. E tem que ser o seu jeito de fazer, porque quando a gente faz do nosso jeito, é mais fácil. A gente vai fazendo na nossa assinatura ali, é mais fácil da gente se comunicar, porque as pessoas olham pra gente, né, e vê o reflexo da nossa imagem, não o que você tá fazendo igual a Bárbara. Então, se você começou agora, não cobre. Primeiro, valide esse processo, se sinta muito segura. Construa valor na sua marca, valorize seu Instagram, trabalhe a imagem pessoal do seu negócio, trabalhe a sua vitrine, comece a construir valor, faça essa escadinha. Depois que você sentir que você faz um trabalho consistente dentro da consultoria, você sim começa a colocar preço. E o preço varia. Eu tenho alunas que cobram nas suas cidades interior ou capital, cobram em média de R$100, 150. Tem gente que não cobra nada, tem gente que cobra R$200. Então, é relativo. É teste, né? É relativo, Não é exato. uma coisa que deve começar e deve ser para sempre assim, o mesmo valor. Isso. Ou não cobrar, ou cobrar. E posso falar uma coisa, uma métrica aqui pra vocês. De fato, tá? Eu tenho mais de 400 alunas e a maioria não cobra. Eu acho que posso dizer isso aqui e deixar bem claro. A maioria não cobra. A maioria coloca como um diferencial. Então, assim, principalmente se você trabalha numa concorrência, né, que é enorme, aí a sua diferença, né, dentre tantos, é que você trabalha com a consultoria de imagem especializada em óculos. Até no primeiro momento não cobrar na presencial e cobrar no online. Isso. Isso. A do online faz mais sentido, mais né? simbólico, assim, a princípio, para Isso. depois adquirir na experiência, se sentir mais seguro e... Eu tenho uma aluna, lembrei dela agora,
que ela começou com um valor de R$ 80. Hoje ela cobra 150, um valor fixo. Tá vendo? Então, ela começou cobrando por R$ 80 e depois 150. Agora, vale salientar que essa aluna específica, ela trabalha muito no modelo online. Então, o que é um modelo online? Vamos deixar claro. O modelo online você não tem a garantia de que vai ser feita uma venda de óculos. Então, você dedicou 2 horinhas do seu tempo ali para estar fazendo o atendimento verdade. no online. Porque o cliente não tem um contato com óculos. Não tem contato com óculos. Frente na ótica física. Então, é uma consultoria. Então, se você for fazer hoje uma consultoria financeira com o seu consultor de finanças, ele vai cobrar por uma conversa de 1h30, não vai? Então, você vai pagar. Essa Se é a você... lógica. Essa lógica. Às vezes, um advogado cobra por uma reunião. Às vezes, um médico... Às vezes, não. Um médico cobra por uma consulta. Então, quando você pensa em cobrar, começa a pensar nesse sentido, tá? Então, é importante você agregar valor, mas para agregar valor, você tem que construir na mente do cliente que ele vai pagar. Porque quando você chega na cidade e diz assim, eu tenho uma consultoria de imagem especializada em óculos, o cliente nem sabe o que é isso, ele vai querer pagar? Não, Aí você chega e diz, R$ 150, o cliente, eu, hein? 150 já é uma maçã. Deus me livre. Um óculos completo. A mulher tá doida, querendo me vender uma consultoria, não sei nem o que é isso, nunca nem ouvi falar, é de comer. Então, calma. Então, primeiro, encanta o teu cliente, não pense em cobrar agora. Então, acho que isso deu uma esclarecida, assim, na realidade de todos que estão aqui agora, né? Total. Queria agradecer por esse momento aqui, né? Fim do nosso encontro de hoje. Vamos ter mais aí. Uma coisa que eu quero colocar até pra vocês aqui, se vocês querem novos temas, né? Temas que você... Isso, Caramba, pode sugerir. Bárbara, fala sobre isso. Coloca aqui embaixo também, tá? Nos nossos comentários. E junto com a hashtag, qual é a hashtag de hoje? Você não está... Não. Não está só, você está com a família. Você não está estão sós. Não estamos Ô, gente, sós. acho que- Estamos com Não, sós. hashtag estamos com sonhos. Hashtag estamos com sós. É. E também coloca aí, né? Deu um... Coloque aí algum tema que você quer que a gente fale aqui. Queria agradecer pela Roberta Assis, Luciana Lucena, estamos aqui. A partir do próximo podcast, é Roberta Sóis e Luciana Sóis. Pois é. Já pode mudar ali o arroba do Instagram. Viu? O WhatsApp já está. Já está. Ó, pra quem não sabe, pessoal, Sóis, pra mim e pra Gustavo, é um selo de qualidade. É. Então, às vezes, a gente vai num restaurante e alguém faz assim, aí, tu gostasse? Eu faço Sóis. Foi sós. Sóis. Esse Padrão podcast sós. foi Foi sós. só, padrão Esse só. podcast foi sós. Por isso que eles não Já estão comenta sós. aí, hein? Esse podcast Esse foi sós. podcast foi sós. Olha aí, tá cheio de comando esse podcast de hoje. Vai botar nos comentários. Gente, muito obrigado. Fique com Deus, tá? E até o próximo episódio. Foi Tchau, tchau. especial, tá? Ter vocês aqui com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.